Você precisa de mais horas no seu dia? Você conhece alguém que não tem tempo para nada, que chega no final do dia e precisava de mais umas 6 horas para terminar tudo o que tem para fazer? Ou ainda, que trabalhou um monte durante o dia e chega no final do dia, tem a sensação de que não fez nada? Se você respondeu sim, a minha conversa é com você. Eu mesmo, durante muito tempo, respondi sim para várias dessas perguntas. Eu vou te dar 3 passos que podem fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então, aguarda um pouquinho. Eu vou te mostrar 3 passos super importantes que podem fazer a sensação de chegar no final do dia e não ter feito nada, ou o dia não ter sido bom, deixar de fazer parte da sua vida. Né? Uma das coisas que eu vejo que é muito comum, principalmente com os empresários que eu acabo convivendo, é eles trabalharem muito e, mesmo assim, ainda terem essa sensação. O que acaba acontecendo, e que é bastante conhecido dos processos de gerenciamento de tempo, é que nessa situação é muito comum, durante o seu dia, apesar de serem muito ocupados, eles se ocuparem mais de coisas urgentes do que coisas importantes. Né? Eles acabam tendo um monte de tarefas e muitas atividades no seu dia a dia. E as urgências consomem o seu dia a dia ao invés das coisas importantes. Então ele vai saindo de uma coisa urgente, vai para outra coisa urgente, depois para outra coisa urgente, depois para outra coisa urgente. Isso, às vezes, até acontece quando você está trabalhando num lugar onde você recebe um monte de tarefas. Mas com o empresário, isso não faz muito sentido, porque afinal de contas, é ele que decide quais são as coisas que ele deve fazer. Então, um ponto importante para um empresário é ele começar a saber quais são as coisas que ele tem que fazer, que são urgentes, quais são as coisas que são importantes. E a partir daí, começar a entender e priorizar as coisas que são importantes. Ah, Jairo, mas putz, eu não dou conta de fazer isso daqui. Sempre acontece um monte de coisa urgente. Então, espera um pouquinho que eu vou te dar mais um toque de como que isso pode fazer. Um cara muito interessante me apresentou um conceito num livro que eu vou te mostrar aqui. Produtividade para quem quer tempo, que é o Jerônimo Tel. Eu vou deixar o link aqui depois para vocês acessarem esse livro na Amazon. Que ele falou assim, olha, das atividades que a gente faz no nosso dia a dia, ele classificou as atividades em 2 tipos. Existem atividades que a gente pode chamar que são atividades que a gente está produzindo e atividades que a gente está se ocupando. E ele depois, nesse livro, ele quebra essas atividades em mais outros 2 grupos. Ele fala assim, quais atividades que a gente está se ocupando e que são importantes ou que não são indiferentes. E das atividades que a gente está produzindo, ele classifica as atividades que a gente está produzindo com prazo e sem prazo. E o que significa isso daqui? Ele fala o seguinte, tem coisas que nos levam no caminho de onde a gente quer chegar. E tem coisas que são só coisas que a gente tem que fazer. Aquilo que ele nos leva no caminho que a gente tem que chegar são coisas que a gente está produzindo. E coisas que somente são coisas que a gente tem que fazer são coisas que estão nos ocupando. Então, o que acaba acontecendo? Se eu gasto meu tempo apenas me ocupando, corre o risco de chegar no final do dia e eu ter a sensação de que eu não produzi nada. Né? Então, o grande segredo é, primeiro, sempre incluir no nosso dia alguma coisa que esteja no processo de produzir. Mas aí tem mais uma pegadinha que até então, antes de ler o livro, eu nunca tinha prestado atenção. Mesmo as coisas que a gente está produzindo, existe a situação da produção com prazo e a produção sem prazo. O que significa isso? Se eu pego e produzo logo no começo, que eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, e eu termino, eu tenho aquela sensação de que, puxa vida, eu fiz
um trabalho que me ajudou, que me agregou. Agora, se eu deixo para produzir isso sem prazo, de última hora, existe a grande possibilidade de, apesar de aquilo estar me levando na direção de onde eu queira, chegar aquela sensação, puxa vida, se eu tivesse um pouquinho mais de prazo, isso poderia ficar mais do jeito que eu queria. Ou, puxa vida, não estou fazendo assim de última hora, do jeito que tinha que fazer. E aí, apesar de você estar indo na direção que você quer, esse pode te dar uma sensação ruim. Então, se a gente quer pegar e ter uma sensação boa no final do dia, a gente tem que cuidar de produzir as coisas com prazo, né? Ou seja, tendo prazo para fazer essas coisas. E aí isso daqui vai facilitar a gente escolher as coisas que são importantes. Porque senão a gente vai estar se ocupando durante o dia. E aí você fala assim, cara, mas como que eu faço para saber o que é as coisas que estão produzindo? Em um outro livro, que é um livro muito importante, que eu vou deixar também um link aqui para vocês, existe um conceito chamado A Única Coisa. E aí, nesse livro, qual é o grande conceito? Ele fala assim, você não precisa ficar sabendo um monte de coisa, mas você precisa saber qual é a única coisa. Qual é a única coisa onde você quer chegar? Ao saber qual é a única coisa que você quer chegar, você vai ter uma direção. E aí, se você tiver uma direção, você sabe sempre se você está indo naquela direção correta ou não. A outra coisa é a seguinte, cada vez que eu tenho que decidir qual é a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar assim, qual que é a única coisa que eu vou fazer hoje, que se eu fizer ela, já vai me valer o dia. Hoje, para mim, era fazer esse vídeo. Então, olha só que interessante. A partir daquele momento que eu encerrei essa atividade, tudo que vem é lucro. Então, ou seja, todas as outras atividades, mesmo as atividades de ocupação, já vão ter valido a pena, já vão estar inseridas dentro de um dia que valeu a pena. Então, se você pensar nesses 3 passos, conseguir definir o que é urgente e o que é importante, o que são as coisas que estão te ocupando, o que são coisas que estão te produzindo, e qual é a única coisa que vai fazer, essas coisas já vão fazer o seu dia ser melhor. E você conseguir abrir mais tempo para as coisas que são realmente importantes. Se você gostou desse conceito, compartilha e se inscreve no nosso canal, porque eu vou estar sempre preocupado em achar coisas que são importantes para o seu dia ficar melhor. Se você tiver outra maneira de priorizar o seu dia ou de ajudar, escreve aqui no comentário, troca informação, isso daqui é sempre importante para ajudar a gente, tá bom? Valeu, até a próxima!